Divórcio liminar e alimentos entre cônjuges, ou vice-versa, são dois institutos importantes, mas que estão trazendo alguma controvérsia prática, e é importante a gente delimitar isso. Os alimentos entre cônjuges, a gente não tem muito como eu acho que saiu aí, viu? Os alimentos entre os cônjuges, a gente não tem muito como discutir, porque é uma previsão que é do ponto de vista constitucional, que vem desde os deveres de cuidar de assistência material, que princípio da assistência mútua na visão infraconstitucional, até concretização da dignidade humana. Está previsto no Código Civil, nos artigos 1694 e 1695. Então, não há grande discussão. A grande discussão acerca de alimento entre cônjuges seria, hoje, a questão, penso eu, da regra geral da regra geral de exclusão. Antes nós tínhamos uma regra geral de inclusão para efeito de alimentos entre cônjuges, hoje a regra geral é de exclusão, seguindo mais ou menos o modelo alemão do BGB, em que, a princípio, os cônjuges não fazem jus a alimentos, salvo se comprovar que não pode sobreviver sem a ajuda do outro. E uma outra discussão acerca da questão da condição social. Me parece, eu particularmente penso que alimentos não é para manter condição social, mas manter a pessoa na dignidade, de modo a poder viver numa situação de vida compatível com a sua necessidade de garantir a sua dignidade. Essa questão da condição social foi muito discutida. O alimento tem que a pessoa ficar igual ao outro. O Código Civil Português trata expressamente, não tem esse condão. E você, analisando os dois dispositivos, o 1694 e o 1695, vai chegar à conclusão de que não é para manter uma condição social que você tem quando casado. É para manter uma condição de vida digna, porque a condição social é da pessoa, a condição social não é do outro cônjuge. Eu não assimilo, depois do divórcio, a condição social do outro cônjuge. Bom, mas a gente não vai tratar disso, e agora ficou mais facilitado, porque agora nós temos a questão dos alimentos compensatórios, na medida em que você tem a necessidade de fazer um equilíbrio econômico-financeiro quando há um desequilíbrio muito grande após o divórcio. Alimentos compensatórios, que eu prefiro chamar de pensão de equidade. Bom, os alimentos, não há controvérsia. O divórcio liminar. Ora, depois da emenda 66 de 2010, não há mais requisitos para o divórcio. Não havendo requisito para o divórcio, ele passa a ser o quê? Um direito ele já é um direito de personalidade, e como falou Mário Delgado ontem, direito de personalidade, como tal direito fundamental, porque lá está constitucionalizado, tem a ver com o estado civil da pessoa. Ora, sendo um direito fundamental, para o qual a pessoa não tem como se opor, porque é um direito potestativo, como diz a querida Marília Xavier, que está ali, autora de um livro específico, Divórcio Liminar, que diz direito para o qual não há possibilidade de defesa, gera sujeição do outro cônjuge que nada pode opor contra o pedido. Ou seja, a desembargadora Rosana Fachin, esposa do nosso ministro, diz: ao réu não há defesa juridicamente possível que obste o provimento do pedido de divórcio. Então, sendo um direito fundamental, direito potestativo, para o qual não há possibilidade de oposição, me parece que é razoável que ele possa ser decretado liminarmente. Me parecia isso uma coisa óbvia, mas a gente começou a ver que não é bem assim. Alguns juízes e alguns julgados têm caminhado em sentido diferente. Quais seriam vamos dizer assim, as correntes que se opõem ao divórcio liminar? Há uma invasão grande à esfera jurídica da pessoa, e a regra geral do nosso Código de Processo Civil é no sentido de que
você não deve tomar uma medida sem que a outra parte possa se manifestar, salvo em situações extremamente excepcionais que a própria lei estabelece. Então, uma invasão na esfera jurídica, você teria que dar a oportunidade da pessoa se manifestar. E a outra questão é da irreversibilidade, é uma medida irreversível. Ora, eu particularmente penso que nenhuma dessas duas questões são de tão relevância assim para poder criar obstáculo para a concessão do divórcio de forma liminar. A irreversibilidade, inclusive, foi a matéria encampada até agora pelo STJ, através do RESP 1844, ministro Antônio Carlos Ferreira, que diz que não deve ser concedido divórcio liminar pelo seu caráter de irreversibilidade. A questão é se essa decisão do STJ teria efeito vinculante, e daí os juízes não poderiam tomar outra medida a não ser negar o divórcio liminarmente. Me parece que não. A Marília trata disso no texto dela. Não se trata de súmula, não se trata de decisão de repercussão geral, não se trata de incidente de demandas repetitivas e não foi apreciado nessa decisão todas as questões de direito material que foram envolvidas que é envolvida na demanda do divórcio liminar, como a questão de ser um direito potestativo, fundamental, etc., de modo que eu particularmente concordo com o entendimento de que não há aqui uma decisão vinculante. Ora, então, o divórcio liminar geralmente é concedido a título de tutela de urgência, é de caráter... A tutela de urgência entra aqui na perspectiva de você precisar do provimento do divórcio. Ora, tutela de urgência, você tem requisitos, né, positivos e negativos. O negativo seria a irreversibilidade, mas os requisitos positivos, que você tenha realmente a probabilidade de direito e também um perigo de dano ao direito em função da demora de tramitação do processo. Mas há situação de perigo de demora em divórcio? Claro, você pode ter diversas situações. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que pretende comprar um imóvel e, para isso, precisa estar divorciado, sob pena de não conseguir um financiamento. É uma tutela de urgência. Precisa casar por algum motivo. O Rodrigo até falou um caso do primo dele, é uma medida de urgência. Então, você pode, sim, conceder o divórcio no caráter de urgência. Evidência. Evidência, sim, é o que tem se usado muito. Porque na tutela de evidência, como diz Daniel Mitidiero, prevalece, pois, nesse segmento de tutela provisória, a proteção do direito como objetivo principal. O que se tem em mira nessa modalidade de tutela provisória não é afastar o perigo de dano gerado pela demora do processo, é eliminar de imediata a injustiça de manter insatisfeito um direito subjetivo que, a toda evidência, existe e, assim, merece a tutela do Poder Judiciário. Então, pode ser feito por tutela de evidência? Sim. O Flávio Tartucci, nosso grande baluarte aí nessa reforma do Código Civil, também traz a possibilidade de você, inicialmente ao processo, conceder o divórcio liminar através do julgamento parcial de mérito. O divórcio pode ser concedido e tal, como uma medida de antecipação parcial de mérito. Ora, julgamento parcial de mérito. A questão é quando você pode pedir os alimentos conjugais. A gente sabe que é possível, o STJ entende que, na maior parte dos casos, deve ser temporário, até que a pessoa possa conseguir um trabalho remunerado. Mas o que vai, na verdade, interessar, no meu ponto de vista, é que o momento de se pedir o divórcio é exatamente o momento da ruptura da sociedade conjugal. E esse momento da ruptura da sociedade conjugal se dá quando há uma separação de fato. Então, não está, com toda a vênia, vinculado a divórcio, está vinculado à situação de conjugalidade. Ora, senão a gente vai entrar naquela que a pessoa se separa de fato e 30 anos depois vai se divorciar e diz, agora eu quero pensão alimentícia, virou previdência social. Né? Não é isso. Você tem que viver de acordo com... Você tem que analisar exatamente no momento da conjugalidade. Veja bem, a atualidade da situação de conjugalidade que permite a fixação de alimentos, que pode variar de acordo com o caso concreto, mês e tal, será, em regra,
meses, a gente vai ter que ver isso no caso concreto, mas não depende de divórcio. É um tempo suficiente para que o cônjuge que não tem condições de sobreviver vier buscar aí um mecanismo que lhe assegure a mantença. Ou seja, eu me separei de fato, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar com ação de alimento, entrar com ação de divórcio pedindo alimento, porque eu preciso daquilo. Se eu vou me separar de fato e 3 anos depois vou discutir um divórcio, eu vivi 3 anos, é difícil você provar para o juiz que viveu 3 anos sem o auxílio dele, mas daqui para frente não pode mais. Você quebra esse requisito da atualidade. Mas o doutor Ademir é muito rigoroso. Não, pelo contrário. Mas ele vinha pagando informalmente, como falou a Luciana Brasileiro. Sim, aí você tem uma prova de que você tinha dependência e ele dava essa assistência, mesmo que ainda não estabelecida formalmente. É uma outra situação. Mas você consegue viver de uma forma durante algum tempo, não me parece ser cabível essa questão. Bom, então, diferentemente da separação, o divórcio extingue o contrato de casamento e todos os seus efeitos. Extinto o vínculo jurídico contratual, o casal passa ao estado civil de divorciado, não havendo mais liame jurídico que os vínculos que os une reciprocamente. Esse entendimento de uma colega que está aqui, uma amiga, quem respeito muito, aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que traz um outro elemento contrário ao divórcio, que é o vínculo de conjugalidade. Ex-cônjuge não é vínculo que autoriza a pensão alimentícia. Sim, gente. Então, com todas as vênias, na mesma forma que você se separa de fato de um tempo, mesmo não estando divorciado, você perde, me parece, a possibilidade de conseguir alimentos conjugais, não é pelo fato de o juiz decretar o divórcio liminarmente que você, no dia seguinte, não pode mais postular alimentos. Porque, senão, a gente estaria comprometendo um instituto importantíssimo, ou comprometendo outro. Ou seja, não é absolutamente impossível, do ponto de vista do sistema, que você, mesmo com o divórcio decretado, venha postular seus alimentos conjugais. Ou seja, concedido o divórcio liminarmente, para o qual não há nenhuma possibilidade de contestação, devendo sê-lo como garantia de direito fundamental, como já visto, a outra parte não fica impossibilitada de pedir alimentos de que necessitar para sua manutenção, desde que preenchidos os requisitos, dentre os quais, além da possibilidade, da necessidade de todos aqueles alimentos, o de atualidade da vida conjugal, ou seja, do momento em que a obrigação poderia se impor, que é exatamente no momento da dissolução. Por que trago isso como preocupação? Porque eu penso, na verdade, que, em primeiro lugar, nós não podemos tratar os alimentos conjugais como se fossem vamos dizer assim, um abuso de uma relação extinta, já fragmentada, que serve para manter pessoas ociosas, preguiçosas, etc., e, em geral, mulheres que pretendem se aproveitar para não trabalhar e se manter com o dinheiro do marido. Absolutamente não. Os alimentos conjugais, como visto, estão aí, vinculados a direito fundamental, vinculados à dignidade da pessoa humana, devem ser concedidos, se possível, por tempo limitado, se não, por todo o tempo, dependendo do caso concreto. Então, isso é importante. Mas o direito a se divorciar também, então, não é o argumento de que fere um direito do outro, porque o direito de se divorciar é um direito fundamental que se sobrepõe ao direito do outro de não se divorciar, até porque não teria como discutir-se. É um direito que precisa potestativo e que precisa ser garantido, querendo a parte, porque para lhe garantir um direito que ela tem de regularizar a sua vida conjugal. Então, não me parece interessante a gente ficar buscando formas de justificativas
para negar o divórcio liminar. E também não me parece razoável que, ao concedê-lo, a parte pega o direito a alimentos. Então, são dois institutos importantes que precisam trabalhar harmonicamente, não podendo um comprometer o outro, sob pena de qualquer que seja a versão utilizada, virá a trazer grandes prejuízos para os outros. Então, essa contribuição que eu queria trazer, chamar a atenção para que, na prática forense, as pessoas possam, né, tratar essas questões com mais, vamos dizer assim, como disse Ananda aqui, com a questão, com o aprimoramento ético das relações processuais, de modo que não se podemos usar filigranas processuais para prejudicar quem quer que seja, e muito menos prejudicar direitos que já foram consolidados com muito sacrifício. Agradeço mais uma vez a todos. Então, até a próxima, e um ai bem carinhoso para todos vocês. Muito obrigado.